Será que eu efetivamente sei fazer o algoritmo de modo a que aquilo que eu digo hoje seja válido amanhã? Porque mesmo que eu não seja, e hoje é primeiro ano, algoritmo da adição, e amanhã, segundo ano, algoritmo da subtração. Porque mesmo que eu não seja o aluno, que eu não seja o mesmo professor, desculpem, portanto, no primeiro ano e no segundo ano, o aluno é o mesmo. E, portanto, aquilo que eu digo hoje, se posso ou não posso fazer, quais são as etapas que eu uso para fazer a adição de duas quantidades, tem que ser válido amanhã, quando eu estiver a discutir a subtração. Porque se eu hoje digo uma coisa e amanhã digo outra contrária, obviamente na cabeça do aluno não vai funcionar. Não vão entender não vão entender a matemática, não vão entender o que têm que fazer e porque têm que fazer, porque efetivamente não tem sentido. Se as coisas mudam à vontade do vento, não tem sentido. Tem que haver e essa é outra das premissas que nós discutimos. A questão da estrutura. Tem que haver uma determinada estrutura que se mantém na discussão matemática, que vai fundamentar o raciocínio matemático e o tal pensar matematicamente. Usando um algoritmo, como é que eu faço 15 mais 8? E depois, como é que faço 51 menos 17? Como é que cada um de vocês faz o algoritmo do 15 mais 8? Qual é a verbalização que utiliza? Imaginem que tenho aqui uma aluna, Maria, que faz 15 mais 8, faz o algoritmo, dá 13 e dá 1. Depois tenho outra aluna, Júlia, que a resposta é 1, 13. Fez desta forma, mas que deu diferente do Ricardo. O Ricardo é outro aluno, e o Ricardo sempre acerta a conta. E fez a representação com tampinhas. Eu posso aceitar a resposta da Maria ou não posso aceitar a resposta da Maria? Essa é a pergunta. Posso aceitar como matematicamente adequada ou não posso aceitar como matematicamente adequada? 8 mais 5, ou 5 mais 8, 13, e vai 1, 1 mais 1, 2. Porquê é que nós dizemos e vai 1? Porque há a regra que nos ensinaram de que na ordem das unidades, em qualquer ordem, eu não posso ter 2 algarismos. E, portanto, só posso ter quantidade até ao 9. E isso está associado também a algo que eu confesso que só aprendi aqui no Brasil, a questão do jogo do nunca 10. Que diz basicamente que eu nunca posso ter 10 em uma determinada ordem, portanto, nunca posso ter 10 em determinada ordem do ábaco. Ok, portanto, será que efetivamente eu nunca posso ter 10 na ordem das unidades? Se eu não puder ter 10, a resposta da Maria está errada. Se eu puder ter 10, a resposta da Maria está correta. Ainda que não seja necessariamente a resposta esperada. Porque a resposta esperada é 1, 2 e 1, 3. O 2 na ordem das dezenas e o 3 na ordem das unidades, o 23. Portanto, guardem isto. Será que, efetivamente, se eu disser à Maria, está incorreto, que é o mais comum, se a minha resposta para a Maria for, Maria, está incorreto porque temos que fazer, e eu for dizer à Maria qual é a regra que vamos usar, que vamos empregar. Isto associado à ideia do nunca 10. Então, e o aluno está no primeiro ano. Quando o aluno vai para o segundo, mesmo o aluno vai para o segundo ano e quer fazer 51 menos 17. Como é que vocês fazem o 51 menos 17 usando o algoritmo? Tenho o 51, risco 5, a verbalização, a Natália escreveu aí, empresta 10, eu ia dizer, empresta do 5 e empresta das dezenas, passo para as unidades. Se o aluno, no primeiro ano, diz que nunca posso ter 10 na ordem das unidades, chega ao segundo ano e o professor diz, não, agora pedimos emprestado ao 5, sem discutir aqui a linguagem, peço emprestado ao 5 e fico com 11. Se eu fosse o aluno, e quem me conhece sabe que eu faço muitas perguntas, se fosse o aluno, eu perguntava logo, professor, não posso, porque o professor ou a professora do primeiro ano disse que eu não podia. Se o professor ou a professora do segundo ano me dissesse que não, esta forma está correta, o que é que eu pensava? Ou o meu professor do primeiro ano não estava bom da cabeça, ou alguma coisa aqui no segundo ano, a pessoa também não está bom. Um dos dois não pode estar bem da cabeça, porque a mesma coisa não pode ser válida num momento e deixar de ser válida no outro.
Eu não posso dizer no primeiro ano que não posso ter 13, no 15 mais 8, e no segundo ano dizer que posso ter 11. Portanto, há aqui esta incoerência em termos da linguagem que nós usamos e está associado ao nosso conhecimento. Porque foi assim que nós fomos ensinados. E funciona sempre. Está aqui um exemplo, está um exemplo aqui que funciona sempre. Mas o facto de funcionar não significa, o facto de nós sabermos fazer e dos alunos acertarem as operações não significa que entendam o que estão a fazer. Se o Edgar, outro aluno, fizer este raciocínio. Porque nós sabemos que subtrair é retirar. Eu tinha 51 balinhas, comi 17. Com quantas balinhas fiquei? Se o Edgar fizer esta representação, o Edgar não está a retirar nada. Está a fazer outro raciocínio, que não tem nada a ver com o retirar. E a resposta está correta. E agora nós podíamos discutir aqui, passar aqui um tempo a discutir, se tivéssemos tempo, passar um tempo a discutir qual é o raciocínio do Edgar. Isto está associado ao que nós chamamos de conhecimento interpretativo. O que é que eu, professor, tenho que conhecer em termos da subtração para interpretar a produção do Edgar, para agora, depois de eu entender qual é o raciocínio, tomar a decisão pedagógica de que discussão eu vou fazer com o Edgar e com os outros alunos para que todos entendam o raciocínio do Edgar, que efetivamente está correto. Aqui temos a questão do se eu peço emprestado ao 5 e do ao 1, portanto, o que eu comentei há pouco dos 10 reais de Eliana, se eu peço emprestado, e efetivamente era o que a minha mãe sempre dizia, se eu peço emprestado tenho que devolver, e idealmente tenho que devolver melhor, uma condição melhor, ou igual ou melhor. E um comentário do aluno é, ok, mas se a professora está a dizer, se a professora está a dizer que aqui não posso pedir emprestado e não tenho que pagar, então aqui não deve ser necessário. Que é algo, que este tipo de discussão é algo que tira do contexto dos alunos a matemática. E, portanto, nós que consideramos que a matemática deve ser essa prática cultural, que pensamos inclusivamente na questão da etnomatemática, da matemática dos contextos. Quando temos as discussões mais formais, acabamos por retirar. Nós arranjamos um contexto muito interessante, muito potente, mas depois, quando fazemos as discussões, acabamos por tirar essa potência dos contextos, porque isolamos a discussão matemática no algo como sendo especial e que o contexto deixa de ser importante. Para terminar, portanto, pensem que isto para vos... Espero que depois destes minutinhos aqui de discussão, da apresentação, com pouca discussão, vocês tenham mais dúvidas agora do que tinham há 20 minutos. E reparem que foram 20 minutos, uma coisa muito corrida. E tenham mais dúvidas porquê? No sentido de nós começarmos a problematizar a nossa prática, começarmos a problematizar a forma como nós trabalhamos com os alunos, as discussões que fazemos com os alunos, de modo a que nós possamos não ensinar da forma que nós achamos que fomos ensinados. Porque todos nós fomos ensinados, como eu apresentei aqui, do pede emprestado e do 11, e de não pode ter mais que 10 em cada uma das ordens, mas nós sabemos hoje, não sabíamos na altura, mas sabemos hoje que isso não é verdade. Portanto, matematicamente, existem outras formas de fazer essa discussão. Portanto, obviamente que aqui em 20 minutos nós não conseguimos desenvolver todo o nosso conhecimento em relação à subtração. E a subtração é uma coisa que os alunos do segundo ano têm o direito de entender. E eu coloquei aqui o resultado de uma pesquisa que nós temos desenvolvido, que mostra o que é que nós, professores, temos que conhecer sobre subtração. Apenas conhecimento matemático. Aqui não está ainda as estratégias de ensino, os recursos, as discussões com os alunos, as questões curriculares. Portanto, conhecimento matemático. E de subtração nós só temos que conhecer isto. Agora, imaginem que é que se eu juntar que temos que conhecer de adição, que temos que conhecer de multiplicação, que temos que conhecer de divisão, só no âmbito das operações, e o que temos que conhecer das conexões entre as diferentes operações, e como eu comecei por comentar, o que é importante nós relacionarmos as operações com o contexto da medida. Como é que a medida entra em todas estas discussões para nós darmos significado
às operações e aos outros diferentes tópicos que temos que trabalhar. Para a educação infantil, uma das perguntas, e vou terminar aqui, para o trabalho com a educação infantil, a estrutura das discussões que nós nos propomos a fazer tem sempre como ponto de partida, ainda mais do que nos anos iniciais, tem sempre como ponto de partida aquilo que já se faz no contexto da escola, no contexto escolar. O que é que eu, professor de educação infantil, faço no contexto escolar? Para nós podermos, a partir daquilo que já fazemos, dar essa intencionalidade matemática às discussões que podem ser feitas. E eu recordo-me sempre da vez que fui à primeira escola que fui aqui em Campinas, da Regiane, a professora de educação infantil, que o contexto inicial da rotina do dia a dia, a partir do contexto inicial da rotina do dia a dia, havia muita matemática que podia ser discutida com as crianças, mas que a Regiane, na altura, não tinha incorporado essa possibilidade, porque acabava por fazer sempre o mesmo tipo de coisas. Não sei se a Regiane está por aí. Portanto, mas depois das nossas discussões, eu fui três ou quatro vezes à sala dela, começaram a surgir várias ideias de discussões que se podiam fazer com as crianças de 3, 4, do grupo da sala dela, de 3, 4 e 5 anos, para começar a discutir a matemática que iria ser útil depois nos contextos das brincadeiras, mas queria começar a desenvolver esse entendimento matemático que será útil depois no futuro, que não é ensinar matemática na educação infantil, não ensinar formalmente a matemática na educação infantil, é desenvolver as brincadeiras a partir dos contextos que já ocorrem, de modo a que as crianças comecem a conseguir entender algumas das relações que podem ser feitas. E outra das coisas que nós consideramos todas as crianças têm o direito de todos os dias aprender pelo menos uma coisa nova, independentemente se é da matemática, da língua portuguesa, da história, da geografia. Se as crianças aprenderem uma coisa nova por dia, pensem quantas coisas novas não vão aprender no final dos 3 anos que andam na educação infantil. E essa é uma discussão que nós faremos também no contexto da formação, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Eu vou terminar por aqui. Podia ficar o resto da noite, mas vou terminar por aqui.